Volume 9. Capítulo 57. Time Demônio. Men Li havia considerado deixar a Cidade Prata e ir para outra grande arena espiritual. Afinal, sem as recompensas das lutas espirituais, quer fosse ele ou seu time, todos contavam com esse dinheiro para pagar seu modo de vida luxuoso e não estavam dispostos a ser restringidos. Assim eles não haviam se juntado a nenhum dos grandes poderes. Porém, uma hora atrás Men Li de repente recebeu notícias da grande arena espiritual. Inesperadamente havia um time que queria desafiá-los. E, além disso, era um desafio ultrapassando o nível. Essas notícias deixaram Men Li em estático. Não importava se ele não fosse uma pessoa cuidadosa. Até mesmo o mestre dos espíritos cuidadoso com certeza não iria acreditar que um time do 30º nível fosse capaz de derrotar um time do 40º nível. Se não fosse por mestres dos espíritos lutadores espirituais serem proibidos de apostar em suas próprias disputas, ele definitivamente iria apostar pesadamente em seu time. Men Li já havia reunido todos os membros de seu time, indo o mais rápido possível para a grande arena espiritual, indo coletar a recompensa da primeira batalha deles em meio mês. Além da recompensa, ainda havia a possibilidade de aliviar o estresse. Matar pessoas. Especialmente matar mestres dos espíritos. Para ele e os membros do time que eram como cachorros loucos. Isso era um tipo de prazer e relaxamento. Se não fosse por sempre terem vivido dentro da área de influência da grande arena espiritual, talvez eles já tivessem sido mortos por mestres dos espíritos mais fortes há muito tempo. O lema de Men Li era crescendo através do massacre. Esse ano ele estava fazendo 30 e já havia até pensado em seu futuro título de título Doulu. Demônio. É claro. Ele também se conhecia o suficiente para saber que se tornar um título Doulu nessa vida era praticamente impossível. Apenas se ele tivesse alguma sorte especial. Como por exemplo, se obtivesse um excelente osso espiritual ou um anel de espírito de 10.000 anos para alterar o seu físico. Grande Arena Espiritual de Prata. Principal Arena Espiritual Central. Hoje era um dia especialmente agitado. Embora as notícias só tivessem sido espalhadas algumas horas atrás. Uma luta espiritual como esse desafio ultrapassando o nível ainda atraiu o interesse de uma grande quantidade de espectadores de alto nível. Especialmente quando o alvo desse desafio era o time Demônio, bem conhecido por sua selvageria. As áreas especializadas em apostas da grande arena espiritual já estavam abertas. Os níveis de poder espiritual de ambos os lados era óbvio só de olhar. Assim também havia uma enorme diferença entre as chances de vitória. O time Demônio estava apenas em 1 para 1. Enquanto para o time 7 Demônios da Shurek chegava a 1 para 10. É claro que a grande arena espiritual não sofreria nenhum prejuízo. Não era nem preciso falar dos perdedores. Os vencedores teriam que pagar uma taxa de processamento de 10%. Essa também era uma das principais razões pelas quais a grande arena espiritual iria de vez em quando organizar competições de lutas espirituais. Maravilhosas. Quanto maior as apostas, mais eles recebiam. Essa já era há muito tempo a maior fonte de renda de qualquer grande arena espiritual. Ainda mais que os preços dos bilhetes. Logo as probabilidades mudaram. Como resultado de muitos apostando no time Demônio, as probabilidades mudaram de acordo. O lado do time 7 Demônios da Shurek já estava oferecendo 1 para 17. E as probabilidades estavam crescendo constantemente. Dos dois lados da área para apostas. As filas diante do ponto de apostas no time Demônio estavam cheias de espectadores temendo não conseguir fazer sua aposta antes da luta espiritual começar. Mas o lado dos 7 Demônios da Shurek estava completamente deserto.
além de alguns apostadores e especuladores. Praticamente ninguém prestava atenção neles. Nesse momento, uma voz aparecendo repentinamente acordou o funcionário do ponto de apostas no time 7 Demônios da Shurek de sua sonolência. Eu quero apostar 30.000 moedas espirituais de ouro no time 7 Demônios da Shurek. Você disse o quê? Quanto? O funcionário pulou, rapidamente questionando atentamente. Flender franziu o senho. Eu disse 30.000 moedas espirituais de ouro na vitória dos 7 Demônios da Shurek. Tudo certo? O funcionário engoliu em seco. Embora a grande arena espiritual de prata fosse a maior arena espiritual do Reino Prata, apostas tão altas quanto 30.000 moedas espirituais de ouro ainda eram extremamente raras. As 30.000 moedas de ouro de Flender naturalmente não eram apenas suas. Entre elas ainda estavam as economias dos 7 Demônios da Shurek e do Grande Mestre, assim como as de todos os outros vários professores. Os apostadores na fila do time demônio já estavam rindo alto, olhando para Flender como se ele fosse um idiota. Você tem certeza? O funcionário mais uma vez perguntou. A cara de Flender permaneceu imutável. Eu tenho certeza. Deposite em cartões. Enquanto falava, ele pegou vários cartões de transferência de moedas de ouro, os usando para apostar. No momento ele estava dando seu máximo para não sorrir. Ele não queria que as probabilidades caíssem devido a alguém seguir seu exemplo. É claro que seus medos estavam completamente sem base. Nesse momento, quem seria otimista sobre as chances dos 7 Demônios da Shurek? A grande arena espiritual de fato tinha inúmeras formas de fazer dinheiro. Mas havia um ponto em que todos acreditavam: a sua imparcialidade e justiça. De outra forma, a grande arena espiritual não teria tantos espectadores em qualquer lugar. A diferença entre os níveis dos lutadores espirituais era realmente grande. Do lado dos 7 Demônios da Shurek só havia 4 acima do 30º nível, além de um membro do 38º. Os membros com os níveis mais altos estavam apenas no 33º e 32º nível. Em contraste, todo o lado do time demônio eram lutadores espirituais de prata acima do 40º nível. Embora dentro da categoria do 40º nível eles não fossem considerados muito fortes, com sua média no 43º nível. Quando lidando com o time 7 Demônios da Shurek, a superioridade deles era imensa, com uma média de um anel de espírito e meio a mais. Somando a vantagem de poder espiritual e os métodos de luta berserk do time demônio, quem estaria otimista sobre os 7 Demônios da Shurek dessa vez? Flender também estava explorando um dos buracos nas regras da grande arena espiritual. Embora mestres dos espíritos participantes não pudessem apostar diretamente, a grande arena espiritual naturalmente não iria investigar se ele era ou não um representante dos 7 Demônios da Shurek. Quando Flender se preparou para se virar e ir embora, ele de repente viu um homem com a aparência de um mercador gordo rapidamente avançando, parecendo extremamente preocupado com deixar algo escapar. Entregando um cartão de transferência de moedas espirituais de ouro, ele falou para o funcionário ofegantemente: Eu quero apostar 10.000 moedas espirituais de ouro nos 7 Demônios da Shurek. O funcionário pensou consigo mesmo que coisas estranhas aconteciam todo o ano. Mas esse ano estava sendo especialmente incomum. Luta espiritual com um resultado tão óbvio. Inesperadamente ainda havia tantas pessoas vindo para entregar seu dinheiro. Tendo aprendido a lição com Flender, ele não perguntou mais nada. Ao invés disso, rapidamente finalizou os procedimentos. Dessa vez foi Flender quem ficou atônito, perguntando para o gordo: Meu amigo, você não cometeu um erro?
A diferença de poder espiritual e anéis de espírito é tão grande entre os 7 demônios da Shurek e os oponentes. O gordo sorriu, mantendo sua voz baixa. Você não sabe sobre isso. Eu sou um mercador e faço negócios entre o Reino Balak e o Reino Prata. Não muito tempo atrás eu estava na cidade Sotu do Reino Balak. Há tempo de ver uma luta espiritual de times incrivelmente maravilhosa. Um dos oponentes era os 7 demônios da Shurek. Eles definitivamente não devem ser subestimados por causa de seus espíritos. Amigo, se você acredita em mim, siga o meu exemplo e você definitivamente irá ganhar dinheiro. Então é assim. Hein? Eu acredito em você. Embora a boca de Flender tivesse dito isso, internamente ele estava rindo um pouco. Ele não estava esperando cruzar com um fã dos pequenos monstros em prata. Porém, esse apoiador também parecia um pouco ignorante. Se não fossem por essas razões especiais, mesmo se os espíritos dos pequenos monstros fossem ainda mais extraordinários, como eles ainda poderiam vencer oponentes com um nível tão maior que o deles? Embora esse lado tivesse investido 40.000 moedas espirituais de ouro em apostas, as probabilidades não mostraram nenhuma tendência de abaixar. Ao contrário, a tendência de aumentar continuou. Assim, para equalizar as apostas entre os dois lados, a grande arena espiritual não teve escolha a não ser abaixar as probabilidades do time demônio para 0,7. Apesar disso, as apostas não desaceleraram. Enquanto Flender calmamente andava de volta para a grande arena espiritual, os 7 demônios da Shurek já haviam feito suas preparações para a luta e quando os pontos de aposta do lado de fora pararam de aceitar apostas. À medida que o tempo passava, a última luta espiritual de times do dia na grande arena espiritual de prata. O desafio ultrapassando o nível iria começar. Como sempre, o grande mestre levou os 7 demônios da Shurek até a entrada do time de lutadores espirituais da principal arena espiritual, finalmente os avisando mais uma vez. Lembrem-se, seus oponentes são cruéis e selvagens. Não é preciso se segurar. Usem o jeito mais rápido para vencer. Entenderam? Se alguma coisa inesperada acontecer, saiam da arena imediatamente. Concedam antes de sofrer qualquer dano. Tang San assentiu para o grande mestre, dizendo: Não se preocupe, professor. Nós não vamos perder. Guiados por um funcionário, o grupo andou para dentro do ringue da principal arena espiritual com passos largos. Como dessa vez eles não haviam sido convidados pela grande arena espiritual, os líderes do time não podiam entrar na arena como da última vez na grande arena espiritual de Sotu e esperar na entrada. O grande mestre só pôde rapidamente ir embora para se encontrar com o grupo de Flender para assistir à luta espiritual das arquibancadas. A razão pela qual o grande mestre se atreveu a deixar os 7 demônios da Shurek fazerem esse desafio estava inteiramente fundada em cálculos cuidadosos. Tang San não havia ocultado suas armas ocultas do grande mestre e ele já havia calculado há muito tempo quanta ameaça cada uma das armas ocultas de Tang San representava contra mestres dos espíritos de vários níveis. No momento, em relação a essa luta espiritual de times, o grande mestre acreditava que contanto que não houvesse peculiaridades extremas, não haveria nenhum problema. Às vezes a força não significava a vitória. A principal arena espiritual central da grande arena espiritual de prata não tinha nenhuma grande diferença da grande arena espiritual de Sotu. Ela era apenas um pouco maior. Mas o estilo da construção ao redor era exatamente o mesmo.
Com isso era possível ver que era uma configuração perfeita para a grande arena espiritual. Talvez fosse porque os oponentes deles eram excessivamente selvagens. Mas quando o anunciador declarou a entrada de ambos os lados, ele já estava voando no ar. Infelizmente, esse anunciador não era tão visivelmente atrativo quanto a belíssima Doudou da grande arena espiritual de Suotu, e sim um belo jovem. Os 7 demônios da Shurek encararam seus oponentes. Embora a batalha ainda não tivesse começado, o espírito vicioso dos oponentes já os atacava. Os 7 demônios da Shurek não sabiam quantos membros havia no time demônio. Mas as 7 pessoas no ringue eram claramente os 7 mais fortes. E também os 7 sobre os quais eles haviam recebido informação previamente. O capitão era o mestre dos espíritos urso gigante Berserkman Lee. Os outros 6 também eram mestre dos espíritos de batalha. O violento time era inesperadamente composto inteiramente de mestre dos espíritos do sistema ataque e poder. Essa também era a principal razão de seu poder de ataque surpreendente. Como um time do sistema ataque e poder, suas vantagens e desvantagens eram extremamente claras. A vantagem deles era naturalmente uma explosão inigualável de poder de ataque tirânico num instante. E seus pontos fracos eram ainda mais simples. Como eles não tinham mestres dos espíritos do sistema auxiliar, do sistema agilidade ou do sistema controle, a capacidade deles de sustentar a batalha era extremamente deficiente. Todos os 7 membros do time demônio pareciam ser homens de aproximadamente 30 anos. Cada um com o físico alto e robusto, sede de sangue em seus olhos. Enquanto andavam em direção ao centro do ringue de luta espiritual, eles massageavam seus punhos, os ossos emitindo estalos que faziam os dentes das pessoas doerem. Pelo menos em aparência imponente. Esse time diante deles podia ser considerado mais forte que os 7 demônios da Shurek já haviam encontrado. Todos os 7 membros do time demônio tinham uma atmosfera sedenta de sangue, de forma alguma comparáveis ao time imperador. Essa era a atmosfera que provinha do massacre constante. Além disso, olhando para a sede de sangue em seus olhos, parecia até que era possível sentir o cheiro de sangue vindo de seus corpos. Devido à composição especial, a formação do time demônio também era completamente diferente dos outros times. Os 7 se alinharam em uma fila, se amontoando juntos. Com o chamado de preparação do anunciador, eles simultaneamente liberaram seus espíritos. Como resultado de todos eles serem mestres dos espíritos do sistema ataque e poder, todos os corpos desses 7 selvagens espíritos besta praticamente incharam quando eles liberaram seus espíritos. Por um instante foi como se uma gigante mandíbula ensanguentada tivesse se levantado sobre eles, capaz de engolir tudo. O time demônio foi capaz de suprimir tantos mestres dos espíritos. Como a sua reputação de desenfreados poderia ter sido fabricada? Talvez por terem sentido a atmosfera selvagem liberada pelo time demônio. Todos os espectadores escondidos nas salas VIP começaram a torcer, sendo transmitidos pelos amplificadores para a arena. Façam pedacinhos deles. Matem eles. Os incontáveis gritos fizeram a chama selvagem do time demônio queimar ainda mais forte na atmosfera entusiasmada. O que os espectadores não perceberam foi como os 7 demônios da Shurek, com uma enorme variedade de tipos de mestres dos espíritos, assumiram uma formação muito estranha. Precisamente a mesma que o time oposto. Uma linha. E simultaneamente liberaram seus espíritos. Oscar perguntou a Dai Mubai em voz baixa: Chefe Dai, se eles realmente nos alcançarem, você não consegue bloqueá-los com a ajuda da habilidade espiritual da Hongron? Dai Mubai respondeu praticamente sem a menor hesitação: Eu não consigo. É. É e a sua cabeça.
Você não tem fé nos tesouros do pequeno Sam? Xiao o replicou. Oscar sorriu. Não é que eu não tenha fé. Isso é apenas no caso de uma emergência. Pensando em mim. O grande jovem. Belo e elegante. Distinto e casual. Todos se preparem. A voz de Tang San interrompeu Oscar. Os 7 demônios da Shurek mexeram seus pulsos simultaneamente. Cada um pegou uma caixa preta de aproximadamente 1 xi de comprimento, parecendo inteiramente comum, de suas ferramentas espirituais ou talvez de seus bolsos, apontando a ponta da caixa preta na direção de seus oponentes. Talvez fosse porque os pecados do time demônio fossem de fato muitos. Os gritos dos arredores fizeram sua natureza violenta aumentar ainda mais. Todos encarando os céus e rosnando, batendo em seus peitos, exibindo seus anéis de espírito para a audiência. Basicamente sem prestar qualquer atenção nos pequenos movimentos dos 7 demônios da Shurek. A grande arena espiritual não bania o uso de armas. Porém, geralmente falando, armas eram apenas um peso morto para mestres dos espíritos e bem poucos as usavam. O grande mestre e o grupo de Flender estavam olhando atentamente para fora de uma sala VIP. O espírito de Flender era uma coruja e, embora usasse óculos, sua visão era de fato a melhor entre eles e os discretos movimentos do grupo de Tang San pegando as bestas divinas Uji foram pegos pelos seus olhos. Flender ainda estava um pouco ansioso com essa luta espiritual e não pôde deixar de perguntar ao grande mestre ao seu lado. Xiao Gang. Essas armas ocultas do Tang San são realmente capazes de derrubar esses mestres dos espíritos do 40º nível? Eles são todos do sistema ataque e poder. Entre os sistemas de mestres dos espíritos, sua capacidade de defesa só é segunda para o sistema de defesa. As habilidades espirituais deles ainda são incapazes de bloquear as armas ocultas do Tang San? O grande mestre disse calmamente. Eles podem bloquear. Como assim? Flender imediatamente arregalou os olhos encarando o grande mestre. Para a calma do outro. Ele não conseguiu evitar demonstrar uma expressão de pânico. O grande mestre disse. O Tang San também me deu uma besta divina Zuji para minha proteção e eu cuidadosamente testei seu poder de fogo. Geralmente falando, mesmo que as primeiras 2 habilidades espirituais de um mestre dos espíritos do sistema ataque e poder sejam do tipo defensivas, eles certamente não poderão bloquear seu ataque. Mas contanto que seja uma terceira habilidade espiritual ou maior, elas poderão neutralizá-la. Se for uma 4ª habilidade espiritual, não é nem necessário perguntar. Você. E você ainda os deixou lutar? Não me diga que você quer enviá-los para a morte? Flender estava claramente falou muito alto. Junto de sua raiva. Seu poder espiritual se ativou automaticamente e o quarto inteiro tremeu sob sua voz. O grande mestre olhou para Flender. Nem um pouco movido. Ainda usando sua voz costumeira. E daí se eles puderem bloquear? Isso não influencia nossa vitória. Originalmente, eu ainda pensei que eles talvez tivessem que usar todas as armas ocultas para vencer. Mas olhando para isso agora, aparentemente não será necessário. Tang San conversou comigo sobre isso. Armas ocultas são armas ocultas. A palavra-chave é oculta. Você acha que os oponentes podem saber o quão poderosas são aquelas armas? Se fosse você enfrentando um oponente cuja força é claramente inferior à sua, você iria logo de início usar uma terceira ou 4ª habilidade espiritual que exigiria o consumo de uma grande quantidade de poder espiritual?
É claro que esse jeito de lutar não pode ser reusado. Mas não se esqueça que essa também é a primeira vez que as armas ocultas do Tang San aparecem na grande arena espiritual. Com o uso apenas da primeira ou talvez da segunda habilidade espiritual. Para um corpo com poder espiritual abaixo do 50º nível, é basicamente impossível resistir às bestas divinas Uji. Mesmo que estivessem acima do 50º nível, talvez eles ainda sofressem. Você acha que é assim tão fácil de matar uma aranha-demônio cara de homem? Ouvindo o grande mestre, o humor de Flinder gradualmente se acalmou. Mas em seu coração ele ainda estava preocupado. Nesse momento, em seu coração, o dinheiro que ele havia apostado não era de nenhuma importância. Seu único desejo era que os 7 demônios da Shurek não sofressem nenhum ferimento. Essas crianças podiam ser consideradas os seus favoritos. Não muito diferentes de seus próprios filhos. Nesse instante, o anunciador, já no ar, gritou alto. Luta espiritual de times. O time 7 demônios da Shurek. Num desafio ultrapassando o nível contra o time demônio. Comecem! Praticamente no momento em que a última sílaba saiu da boca do anunciador. Em ambos os lados uma pessoa gritou. A voz do lado do time demônio naturalmente foi a do capitão. O urso gigante Berserkman Lee. Gritando. Façam pedacinhos deles. Aquele que gritou do lado dos 7 demônios da Shurek foi Tang San. Muito mais sucinto. Ele gritou apenas uma palavra. Atirem. As caixas pretas já levantadas há muito tempo não refletiram nenhuma luz sob a brilhante iluminação da grande arena espiritual. No momento em que o time demônio atacou, todos os membros do time já haviam ativado suas primeiras habilidades espirituais, avançando como lobos e tigres. Esse som com o peso de um trovão era como 10.000 cavalos avançando. Nesse momento, todos os membros do time demônio ouviram um som estranho. Como metal colidindo. Ainda mais acompanhado por um zumbido. Como quando se cutuca um ninho de vespas. Bus. 7 bestas divinas Uji simultaneamente emitiram o que poderia ser chamado de um rosnado. Cada uma já havia sido armada antes dessa luta espiritual. Ao todo 112 flechas perfuraram o ar, formando uma grande nuvem. Como vespas dançantes. Os membros do time demônio eram todos mestres dos espíritos acima do 40º nível. Eles naturalmente foram capazes de ver as sombras se aproximando. Mas como eles poderiam imaginar que isso não era uma habilidade espiritual? Com a estratégia de cachorros loucos. Não importava o quão forte fosse o ataque do inimigo. Todos iriam atacar como se suas vidas dependessem disso. Hoje o time demônio ainda estava agindo assim. Eles basicamente não pararam por causa do ataque do oponente. Ao invés disso aumentaram ainda mais a velocidade de seu ataque. Levantando seus braços para proteger os órgãos vitais na cabeça e peito. Inflexivelmente avançando para o combate a curta distância que era a especialidade deles. Pu. Junto com uma série de sons estranhos. Foi como se a audiência gritando loucamente tivesse seus pescoços cortados simultaneamente. Naquele momento nenhum som podia ser ouvido. Naquele silêncio terrível. Grandes lufadas de sangue explodiram como fogos de artifício na principal arena espiritual. Os membros do time demônio ainda avançaram vários metros com o poderoso impulso e, num piscar de olhos, já era muito tarde para eles reagirem. Por que de repente ficou frio? Mei Li ficou um pouco confuso. Seu corpo parecia não estar respondendo direito aos seus comandos. Esse foi seu último pensamento nesse mundo.
Concentrados estalos foram emitidos atrás do time demônio. Na parede da arena, flechas de besta completamente negras estavam juntas pregadas na parede. Os passos dos membros do time demônio também finalmente pararam. Aquelas explosões de névoa de sangue vieram precisamente de seus corpos. Não apenas a audiência ficou estupefata. Até os próprios 7 demônios da Shurek ficaram sem vida. Apesar de terem depositado todas as suas esperanças na besta divina Zuji. Quando esse momento realmente chegou, eles também permaneceram ali letargicamente. O único que havia antecipado essa cena diante deles havia sido Tang San. Os olhos de Men Li, originalmente com um brilho ameaçador, os encaravam imóveis e sem vida à frente. A crueldade naqueles olhos já havia se transformado em surpresa e desespero. O corpo alto e robusto como uma montanha desmoronando ou um pilar caindo no chão. Os 7 membros do time demônio, praticamente no mesmo instante, foram ao chão por causa de seu impulso. Sangue fluindo para fora de seus corpos que pareciam com peneiras após serem atingidos pela besta divina Zuji. O sangue fluía como uma longa serpente vermelha, rapidamente se espalhando sobre o ringue de luta espiritual. Num piscar de olhos ele já havia atingido o centro da principal arena espiritual de vermelho. Morte instantânea. Inesperadamente havia sido uma morte instantânea. O poderosíssimo time demônio do 40º nível inesperadamente não teve nem mesmo chance de agir. Nesse momento, as mentes de praticamente todos os espectadores ficaram em branco. Ninguém sabia o que havia acontecido. Ao ponto de que apenas algumas pessoas viram como os 7 demônios da Shurek fizeram isso. Tal luta espiritual tão curta. Em toda a história da grande arena espiritual essa era a única do tipo. Mas, apesar de essa luta espiritual ter sido breve, o impacto que causou na audiência não foi menor do que qualquer luta espiritual brilhante. Na sala VIP, Flender já estava com os olhos arregalados em choque. O grande mestre lentamente fechou seus olhos, dizendo calmamente: Vamos! Agora é o momento em que eles mais precisam de nós. Dizendo isso, ele foi o primeiro a se mover. Claramente, tudo o que aconteceu já estava há muito tempo dentro de seus cálculos. Além de Tang San, Zhu Zuqin foi a primeira dos 7 demônios da Shurek a despertar e, praticamente sem parar, se virou e correu na direção da entrada da arena de luta espiritual. Uma mão pressionando sua boca com força. A segunda a correr para fora foi Ming Hongron, seguida de perto por Oscar e Ma Onjun. Apenas Daemubai, Tang San e Xiao permaneceram no ringue de luta espiritual. Eu vou ir ver a Zuqin. A voz de Daemubai soou um pouco estranha. Tang San balançou a cabeça concordando e Daemubai imediatamente se virou e se foi, olhando acima para o anunciador há muito tempo sem vida flutuando no ar. Tang San abaixou sua voz o máximo possível. Você pode declarar os resultados dessa luta espiritual? O anunciador como que acordou de um sonho. Ele descobriu que suas calças em algum momento haviam ficado molhadas. Inesperadamente ele havia urinado em suas calças. Sua originalmente sonora voz havia ficado rouca. Luta espiritual de times. 7 demônios da Shurek versus time demônio. Time demônio eliminado. Os ganhadores do desafio ultrapassando o nível são os 7 demônios da Shurek. Com a resposta satisfatória, Tang San pegou a mão de Xiao Wu com uma cara inexpressiva e só então andou em direção à entrada do ringue de luta espiritual.
A audiência despertou com a declaração do anunciador. Em um instante, toda a principal arena espiritual ficou agitada. Todo tipo de comentário de dúvida, admiração e terror surgiu e desapareceu em sucessão. Mas isso já não estava mais relacionado aos 7 demônios da Shurek. Para eles, essa luta espiritual já estava acabada. Quando Tang San chegou com Xiao Wu atrás do ringue, ele descobriu que, exceto por Daemu Bai, os outros 4 não paravam de vomitar. Xiao Wu ao lado de Tang San tremeu uma vez. Então repentinamente tirou sua máscara, se juntando aos 4. Os únicos que continuaram se segurando com sua forte força de vontade foram Tang San e Daemu Bai. Apesar disso, Tang San ainda viu que a cara de Daemu Bai estava pálida. Ele claramente não estava bem mentalmente. Tang San ainda havia se saído um pouco melhor. Afinal, ele era uma pessoa de 2 vidas, com a sólida força de vontade de 40 anos em 2 mundos. Depois dele, o mais velho entre eles era Daemu Bai com 15 anos. Daemu Bai era de fato forte, seu estilo robusto. Mas no final ele ainda era uma pessoa. E essa ainda era a primeira vez que ele matava outro alguém, instantaneamente matando 7 oponentes. Aquela cena do sangue espirrando selvagemente, os olhos arregalados dos inimigos e ainda suas expressões distorcidas às portas da morte, sem exceção, deixaram uma marca profunda nos corações de cada um dos 7 demônios da Shurek. Não havia nada que podia se comparar a esse sentimento. Tang San, nós matamos pessoas, certo? Daemu Bai descobriu que falar estava um pouco de difícil. Tang San assentiu. Sim. Nós matamos pessoas. O professor disse que eles eram cruéis e selvagens. Suas mortes não merecem nossa pena. Ning Hongron levantou sua cabeça com o rosto pálido, dizendo com dificuldades. Mas eles ainda eram 7 pessoas vivas e reais. Num momento eles ainda estavam cheios de ferocidade. No momento seguinte eles já haviam se tornado cadáveres. Vaua. Nós matamos pessoas. Realmente matamos pessoas. Oscar falou enquanto tentava respirar segurando seu estômago. Como mestres dos espíritos, matar é um problema que todos vocês teriam que encarar mais cedo ou mais tarde. Isso tudo agora ainda era uma dificuldade pela qual todos teriam que passar, já que vocês teriam que confrontar isso mais cedo ou mais tarde. Então, um pouco mais cedo é melhor do que ter vocês vomitando no campo de batalha. De outra forma vocês iriam acabar da mesma forma que aquelas 7 pessoas lá fora. Cadáveres. O grande mestre entrou caminhando lentamente, sua cara completamente serena, falando com a voz calma, um pouco dissonante para os ouvidos dos 7 demônios da Shurek. Qualquer mestre dos espíritos formidável e de sucesso já andou sobre o sangue de inimigos e oponentes. Vocês nunca mataram antes? Se nunca, então de onde vieram seus anéis de espírito? Bestas espirituais são igualmente criaturas vivas. Do ponto de vista da vida, não há diferença entre elas e humanos. Por que vocês não se sentem assim quando matam bestas espirituais? Essa crise diante de vocês não é algo que alguém pode ajudá-los a superar. Vocês só podem contar com sua própria força de vontade. Se estão nauseados, então vomitem. Vomitar é normal e naturalmente não há problema nisso. Porém, se vocês não querem se tornar o centro das atenções, então guardem essas máscaras em suas mãos e me sigam para longe daqui primeiro. Quando os 7 demônios da Shurek voltaram para o hotel, até Tang Se estava se sentindo extremamente cansado.
Mais até do que durante o treinamento infernal. Isso não era físico, mas sim um desafio da alma. Essa também era a primeira vez de Tang-san matando uma pessoa e, embora sua força de vontade fosse firme, a expressão de morte de Men Li continuou grudada em sua mente por muito tempo. Assim como Ning Hongron havia dito. Embora eles claramente soubessem que os oponentes haviam escolhido o caminho da morte, eles ainda eram pessoas reais e vivas. O grande mestre e Flender se reuniram com os professores em seu quarto. No momento, Flender estava excitado. Quando o mercado finalmente fechou, as probabilidades haviam alcançado 1 para 20, resultando num enorme lucro para todo mundo. Esse dinheiro já havia sido recebido naquele momento, inclusive a grande arena espiritual. Pelo menos 6 ou 7 poderes influentes haviam enviado convites para os 7 demônios da Shurek. Mas ele havia recusado todos eles. Para os outros mestres dos espíritos participantes das lutas espirituais, a morte do time demônio foi para a satisfação de todos. Muitos até pensaram que isso tudo foi uma armadilha direcionada especialmente para o time demônio por alguns times cujos membros haviam sido mortos. Por eles que se juntaram para bolar esse método de vingança. Embora a besta divina Zuji fosse poderosa, seus pontos fracos também eram extremamente claros e haviam sido vistos por um grande número de pessoas observadoras. Como o grande mestre havia dito, a besta divina Zuji podia penetrar qualquer segunda habilidade espiritual de defesa. Mas para terceiras habilidades espirituais ou maiores, ela não tinha efeito em habilidades espirituais com ênfase em defesa. Ainda mais, a besta divina Zuji só era efetiva dentro de certa distância. Além de 50 metros, seu poder de ataque diminuía dramaticamente. Nesse ponto estava longe de se comparar com um arco e flecha. A grande vantagem da besta divina Zuji estava na surpresa. Uma vez que essa vantagem se fosse, então ela se tornava apenas um tipo de arma relativamente poderosa. Isso era tudo. Grande mestre, desde o início você já estava planejando a morte daquele time demônio? Se não, por que você iria escolher tal oponente com uma reputação tão ruim quanto essa? À medida que Zalvuji terminava de dividir os ganhos com Flender, ele perguntou ao grande mestre. O grande mestre assentiu. Sim. Esse foi outro tipo de teste para eles. Ou talvez uma preparação. Deixe-me perguntar. Quem de vocês nunca matou alguém? Eu aposto que todo mestre dos espíritos acima do 50º nível tem sangue humano em suas mãos. Como eu disse antes, já que eles teriam que experienciar isso mais cedo ou mais tarde. Fazê-los passar por isso enquanto ainda estamos aqui é apenas uma ação visando o bem-estar deles. Pelo menos, quando isso acontecer de novo, eles já estarão mentalmente preparados. Zalvuji suspirou. Mas no final eles ainda são tão jovens. Isso não vai incomodá-los demais? O grande mestre sorriu calmamente. Todas essas crianças são astutas. Eles não irão perder tempo em problemas sem solução. Flender. Se você já terminou de contar as moedas, então vá confortá-los. Eu já fiz meu trabalho como vilão. Vou deixar você ser o cara legal. Flender sorriu, dizendo: no coração das crianças eu sou uma figura positiva. Naturalmente sou o melhor para ser o cara legal. Não se preocupe, Wuji. Eu apoio as ações do Xiao Gang. Originalmente, quando matei um homem pela primeira vez eu também colapsei vomitando. Pensando nisso de agora,
Foi um pouco ridículo. Essa é uma experiência de vida necessária. Fazê-los experienciar isso um pouco mais cedo não é problema. Eu vou conversar com eles. Para os 7 demônios da Shurek aquela foi uma noite em claro. Na manhã seguinte, antes do céu estar claro, um grupo de pessoas já estava deixando a cidade prata silenciosamente, continuando em direção ao seu destino, partindo para a capital do Império Seldou. As expressões dos 7 demônios da Shurek ainda estavam um pouco pálidas. Especialmente as de Juzukin e Ninghongron, que haviam vomitado mais violentamente. Uma noite claramente não havia sido suficiente para elas se recuperarem completamente. Mas depois da conversa com Flendir, elas também aceitaram os fatos com alguma dificuldade. A principal ideia dos argumentos de Flendir era na verdade bem simples. Matar uma pessoa ruim era o equivalente a salvar inúmeras pessoas boas. Se a pessoa ruim não morresse, ele apenas iria matar ainda mais. Isso não era assassinato. Era salvar vidas. Absorver esse tipo de pensamento de fato ajudou os 7 demônios da Shurek a aceitar com mais facilidade a dor em seus corações. Mas realmente se acostumar com esse sentimento após matar não era fácil. Para isso ainda seria preciso incontáveis experiências. Capítulo 58. Academia Imperial Seldou. Por causa da simpatia pelas crianças. Somando ao bom humor de Flendir devido aos grandes lucros. Eles avançaram a um passo normas nos vários dias de viagem que se seguiram. Os 7 demônios da Shurek também gradualmente se livraram do medo após terem matado alguém, sendo capazes de terem se tornado os pequenos monstros da Academia Shurek. Contanto que eles pudessem superar isso, seus corações não iriam sofrer tanto. Grande Mestre. De acordo com o mapa, uma vez que alcançarmos a cidade Seldou, onde a Academia Imperial Seldou fica na cidade? Flendir perguntou ao Grande Mestre enquanto estudava o mapa. No mapa não havia nenhuma indicação de onde ficava a Academia Imperial Seldou. O Grande Mestre olhou para Flendir. Se você não sabe, como eu vou saber? Como você ainda pode ser considerado um diretor? Flendir replicou. O que você quer dizer com ainda pode ser considerado? Eu sempre fui um. Certo? Já que você também não sabe. Wuji. Shaoxin. Vocês por acaso sabem? Zhao Wuji deu um sorriso de canto. Você sabe que nós dois não somos regulares mestres dos espíritos ensinados por academias. Muito menos com origens como as dos nobres da Academia Imperial. Como nós saberíamos? Eu só visitei a cidade Seldou 1 ou 2 vezes. Isso é tudo. Eu não faço nem ideia da localização dessa Academia Imperial Seldou. Para mim elas são todas iguais. O outro professor aproveitou a chance para assentir ao mesmo tempo, indicando a impotência deles. Diretor Flendir. Eu sei onde fica a Academia Imperial Seldou. Nesse momento foi Ninghongron que resolveu o problema iminente de Flendir. O castelo da minha família não fica longe da cidade Seldou. Eu costumava vir brincar na cidade Seldou com as pessoas do meu clã e nós também fomos à Academia Imperial Seldou. Embora os membros diretamente relacionados à família estudem dentro da escola, há alguns membros afiliados na Academia Imperial. Na verdade, a Academia Imperial Seldou não fica dentro da cidade Seldou, mas fora dela. Assim como a nossa Academia Shurek fica fora da cidade Suotu. Flendir sorriu orgulhosamente. Vê. Esse diretor da Academia Imperial Seldou pensa como eu. Esse fato prova o quão bom é o meu discernimento. O grande mestre ao lado jogou um balde de água fria sobre seu orgulho.
Se eu não estou errado. Você não colocou a academia dentro da cidade porque você estava vergonhosamente com pouco dinheiro. Essa Academia Imperial Seldou estar localizada fora da capital é por causa do medo de que as facilidades da capital fossem afetar a cultivação dos estudantes e ainda mais importante. Talvez porque não havia um espaço grande o suficiente para uma academia dentro da cidade Seldou. Pelo que eu sei. Embora a Academia Imperial Seldou não tenha consideravelmente um grande número de estudantes, ter todo tipo de facilidade perfeita requer uma grande quantidade de espaço. Zhao Wuji sorriu ironicamente. Grande mestre, você apenas falou francamente. Acabando com as desilusões desse cara. Desilusões à sua cabeça. Zhao Wuji, você parece estar bem enérgico ultimamente. Venha. Venha. Vamos ter uma disputa. Deixe as crianças darem uma olhada em como é uma batalha do nível imperador espiritual. Enquanto falava, Flender gesticulou com suas mãos. Zhao Wuji não olhou para ele. Estendendo os braços e abraçando Lu Jibin e Liu Song ao seu lado. Você quer me intimidar? Continue sonhando. Eu não lutar contra você. Se você quiser lutar contra mim, eu não vou retaliar. Vou deixar as crianças verem você intimidando seus juniores. Dando um exemplo. Você. Flender encarou Zhao Wuji resolutamente. Eu percebi que desde que o grande mestre chegou, você se tornou muito mais malandro. Parem de lutar. Não me ponham no meio dos seus problemas. Como é que eu estou envolvido nisso? O grande mestre alongou seu corpo. Não falem baboseiras. Vamos logo. Já que a Hongron sabe o caminho, nós podemos chegar à Academia Imperial hoje. Também será bom para as crianças começar a cultivar em paz um pouco mais cedo. Flender disse impotentemente. Você realmente é um louco por cultivação. Com você aqui, eu me tornei o representante gentil e suave. Depois de comer uma simples refeição, todos partiram mais uma vez. Ao cair da noite, guiados por Ning Hongron, eles finalmente chegaram ao seu destino. A Academia Imperial Seldou. Hongron, você tem certeza de que é aqui? Flender perguntou com uma voz um pouco estranha. Ning Hongron assentiu, dizendo: sim. Não há erros. A Academia Imperial Seldou não iria mudar de lugar. Eu tenho certeza de que é aqui. Mas isso é uma montanha. Essa montanha inteira pertence à Academia Imperial Seldou. É. E aquela floresta atrás dela. E aquele lago nos pés da montanha também. Todos eles estão sob a supervisão da Academia. Nós vamos entrar no campus da Academia logo. Vendo o atônito Flender, o grande mestre disse contentemente: montanhas de um lado e água do outro. R realmente é um ótimo lugar. Todos os outros professores assentiram em admiração. O cenário era de fato lindo. Especialmente nesse momento em que o sol estava se pondo no oeste. Sob o contraste das nuvens avermelhadas no oeste. Quer fosse o lago abaixo ou aquela montanha de 1000 metros de altura coberta por todo tipo de planta. Todos causavam a impressão de um jardim de pêssegos da imortalidade. A distância dali até a capital do Império Seldou era de menos de 20 quilômetros e, com arredores tão belos, relembrando de que eles iriam viver ali a partir de agora,
Até Zalvugi e os outros professores se sentiram grandemente satisfeitos. Apenas Flender ainda não estava totalmente convencido. A localização é boa. Mas a área é realmente tão incrível? Por acaso ela já criou poder? Ela não se compara à nossa academia Shurek. Mesmo que nosso lugar fosse pequeno, havia muitos monstros. O grande mestre assentiu pensativamente. Flender. Honestamente, até agora eu nunca consegui descobrir como tantas crianças com potencial extraordinário foram levadas a entrar na sua academia Shurek. Que método você usou para enganá-las a se matricular? Eu usei. Isso é uma besteira. O que você está chamando de enganar? Isso é chamado de meu carisma. Flender rapidamente corrigiu a si mesmo. Olhando para o grande mestre. Nós podemos subir a montanha a tempo para o jantar. Vamos dar uma olhada no tratamento aqui. Se não for bom, eu não vou ficar. Agora Flender parecia mais com uma criança birrenta. Mesmo os 7 demônios da Shurek ao lado não puderam evitar rir internamente. No momento eles ainda conseguiam entender o humor de Flender. Afinal, a cristalização do sangue de seu coração. A Academia Shurek havia fechado. Aos seus olhos essa Academia Imperial Seldou parecia mais com um rival. Antes de poderem dar mais alguns passos, problemas chegaram. Quem são vocês para estarem por aqui? 10 mestres dos espíritos de 18 ou 19 anos estavam barrando o caminho. Embora eles não tivessem invocado seus espíritos. Pelos seus uniformes amarelo vivo era aparente que todos eram estudantes da Academia Imperial Seldou. Flender disse de forma grandiosa. Nós somos da Academia Shurek. Concordando com o convite da Academia Imperial Seldou. Estamos aqui especialmente para o intercâmbio. Mostrem o caminho. O líder dos jovens olhou para Flender de cima a baixo várias vezes. Novamente dando uma olhada para as roupas dos outros com uma expressão de desdenho. Vocês caipiras vieram para um intercâmbio com a nossa academia? Para mim vocês parecem com pedintes de algum lugar. Se apressem e deem-o fora. Se eu não eu terei que usar força bruta. Depois de viajar por aproximadamente 10 dias. Todos da Academia Shurek estavam de fato um pouco desgastados da viagem. Mas não ao extremo que ele havia dito. Esse líder dos estudantes da Academia Imperial Seldou era um que julgava pelas aparências. Vendo as roupas simples do grupo da Academia Shurek e somando as palavras arrogantes e austeras de Flender o deixaram fora de si. O fazendo dizer isso. Haviam de fato muito poucos que tinham a habilidade de entrar na Academia Imperial Seldou. A maioria contava com conexões e títulos de nobreza para ganhar a admissão. Esse também sempre foi o maior problema da Academia Imperial Seldou. Se não, como eles poderiam ter a reputação de Academia número 1 sem ser a número 1 em força? Deixando de lado os professores da Academia Shurek que eram todos originalmente contemporâneos arrogantes. Renunciando à oportunidade de se juntar a clãs de mestres dos espíritos ou outros poderes influentes para poder fundar a Academia Shurek. No momento, até a raiva dos 7 demônios da Shurek alcançou os céus por causa das palavras arrogantes do outro lado. A figura de Daimubai piscou. De uma vez já de pé diante de Flender. Ar frio como gelo explodindo num flash. Desde sua infância essa era a primeira vez que alguém o insultava desse jeito e ainda com um tom tão detestável. Ele nunca havia sido uma pessoa com um bom temperamento e, além disso, eles haviam até mesmo insultado seu professor. Se o tigre branco de olhos cruéis pudesse aguentar isso, então ele não seria um tigre.
Mas um gato doente. Ronk. Daimubai chutou o jovem que falou no ar. Logo em seguida ele liberou seu espírito. Com a mudança repentina, aquelas crianças nobres da Academia Imperial Seldou imediatamente perderam suas cabeças de medo. Como eles poderiam ter esperado que o outro lado fosse atualmente se atrever a lutar contra eles nos portões de sua academia? Exceto por alguns com pensamento rápido o suficiente para liberar seus espíritos. A maioria inesperadamente recuou rapidamente, com medo de que seriam envolvidos. Mas mesmo aqueles poucos estudantes com os espíritos liberados, com apenas um olhar para os 3 anéis de espírito brilhando sobre Daimubai, como eles ainda poderiam se atrever a lutar? Eles também recuaram rapidamente. Em suas mentes o conceito de ganhar de uma posição mais fraca não existia. Anéis de espírito eram uma diferença absoluta e, entre eles, não havia nenhum que já havia alcançado o 30º nível. Com a abundante experiência de combate de Daimubai, com o princípio de golpeia primeiro, pergunte depois. Ele nem mesmo deu aos outros 7 demônios da Shurek a chance de agir. A pata de tigre balançando. Ele já havia lançado alguns indivíduos que foram muito lentos ao recuar no ar. Flender e os outros não puderam evitar franzir o senho. Naturalmente eles não estavam insatisfeitos porque Daimubai agrediu o outro lado. E sim porque aqueles estudantes da Academia Imperial Seldou realmente tinham péssima qualidades interiores. Uma vez Flender disse que não havia problema ser arrogante. Mas você devia ser capaz de suportar sua arrogância. Se não havia um problema com o seu cérebro. Ainda assim, cada um desses jovens era inesperadamente incapaz de aguentar um único golpe. Era preciso dizer que embora o pod espiritual deles estivesse longe do de Daimubai, eles tinham a vantagem numérica absoluta. Se eles combinassem seus poderes para afrontar o ataque de Daimubai, eles pelo menos seriam capazes de resistir a ele. Porém, diante deles surgiu essa inesperada situação. Nenhum deles retaliou. Eles pareciam com desertores que jogaram fora seus capacetes e fugiram da batalha. Havia até mesmo alguns chorando por suas mães e seus pais. Lhes faltava completamente a aparência de mestres dos espíritos. Flender encarou os alvos e disse: Esses são os estudantes da Academia Imperial Seldou? Eles são todos lixos. Eu já estou começando a suspeitar de que vir aqui foi um erro. Zalvo Ji deu um sorriso de canto. Não me pergunte. Como eu saberia? Da última vez que os pequenos monstros lutaram com o time Seldou eles não eram assim. Pode ser que haja lixo em todos os lugares. Até o grande mestre que havia fortemente defendido a vinda para aquele lugar ficou sem palavras por um instante. Certo, Mubai. Flender chamou Daimubai. Se eles continuassem lutando, não seria mais uma surra. Eles poderiam acabar com machucados sérios. Daimubai finalmente parou de lutar. A luz demoníaca brilhando nas pupilas duplas de seus olhos cruéis. Vamos ver que realmente vai dar o fora. Vocês têm a impertinência de causar problema na nossa Academia Imperial Seldou. Isso é uma provocação ao Império. Apenas esperem. Apenas esperem. Flender disse com a voz fria. Essa é uma excelente acusação. É uma pena que vocês são lixos. Chamem os professores da sua academia. Nesse momento uma voz arrojada foi repentinamente ouvida. O que está acontecendo aqui? Por que há tanto barulho?
De uma trilha escondida nas sobras da floresta da encosta da montanha. Rapidamente surgiu uma figura usando um apertado terno prateado e parecendo ter aproximadamente a mesma idade de Flender. Sua cara era como uma lâmina de prata, com grossas sobrancelhas e olhos grandes. Ambas as mãos estavam atrás de suas costas. Ele parecia ser um especialista. Excelente! O professor Sam chegou. O jovem de antes agiu como se ele estivesse vendo a graça da salvação e praticamente engatinhou para recebê-lo. Professor Sam. Eles atualmente se atreveram a causar problema aqui. Eles até mesmo nos bateram. Você tem que nos apoiar. O professor Sam olhou para o estudante diante dele como se fosse um cachorro perdido. Ele não pôde evitar franzir as sobrancelhas. Shue bem. Você tem ideia de com o que você está parecendo agora? Diante dos estranhos. Ele não continuou repreendendo seu estudante à medida que seu olhar passava sobre o grupo da Academia Shurek. Professores e estudantes não eram, afinal, sempre os mesmos. Quando os olhos do professor Sam entraram em contato com os de Flender, ele não conseguiu evitar tremer secretamente em seu coração enquanto ele rapidamente avançava alguns passos, saudando levemente. Se você me permite. Eu sou Sam Buiu. Eu posso saber que assuntos você tem com a nossa Academia Imperial Seldou? Ele nem mesmo mencionou o fato de que seus estudantes haviam levado uma surra. Enquanto ele estava ali, ele emanava uma aura imperturbável. Como o homem estava sendo extremamente cortês. Flender naturalmente não iria se debruçar sobre os eventos anteriores e ele disse calmamente. Nós estamos aqui para encontrar Qin Ming. Mais cedo seus estudantes da sua nobre instituição nos disseram que nós éramos pedintes. E nos mandaram dar o fora. Assim nós tivemos esse conflito. Vocês estão aqui para ver o professor Qin? Sambuio ficou chocado quando seu coração se moveu. Vocês por acaso são todos da Academia Shurek do Reino Balak? Flender balançou sua cabeça. Isso mesmo. Sambuio ficou chocado enquanto sua expressão de repente se tornou extremamente educada. Capaz de ensinar eu talento como o professor Qin. Eu realmente o admiro. Em relação à situação de agora há pouco, eu peço desculpas por parte da Academia Imperial Seldou. Por favor, entrem todos vocês. Ele disse à medida que estendia um gesto convidativo enquanto olhava para aqueles estudantes da Academia Imperial Seldou como se dissesse que iria lidar com eles mais tarde. O grupo da Academia Shurek então seguiu esse professor Sambuio à medida que ele os guiava ao longo do caminho da montanha, em direção à escola no coração da montanha. Vendo eles gradualmente desapareceram à distância, previamente chutado por Daemubai. Shue bem não pôde evitar o surgimento de uma luz venenosa em seus olhos. Academia Shurek? Que Academia Shurek? Eu não vim para nossa academia para trabalhar por comida. Apenas esperem. Comigo aqui. Vocês não vão querer ficar. Vossa Majestade. Isso não é bom. Um estudante ao seu lado cuidadosamente disse. O que não é bom? Mesmo esse império pertence à minha família. Vamos. Eu não vou para a aula hoje. Primeiro eu vou procurar por justiça já que a realeza não pode se satisfazer com levar uma surra. Se nós não nos livramos deles, eu não serei capaz de ficar em paz. Entrando no meio da montanha, era finalmente possível entender a extensão da Academia Imperial Seldou. Os degraus de pedra usados para subir a montanha foram criados por mármore branco esculpido e cada degrau tinha um design diferente de várias bestas espirituais. Uma arte requintada.
O brilho do sol poente no mármore branco deixava para trás sobras entalhadas das árvores vermelhas dançantes, aumentando ainda mais a sensação única e tranquila. Respirando o ar fresco. Era como se todos estivessem andando dentro de um mundo botânico. Aquele com os pensamentos mais agitados era Tan San. A força interna de sua habilidade céu misterioso havia se unido à aura de sua grama azul prateada. Na área dessa montanha cheia de plantas, ela parecia estar extremamente vívida. Essa sensação era a mesma que ele sentiu ao entrar na grande floresta Estrela Dou, mas não tão óbvia quando agora. Tan San sabia que isso era devido a ele ter atravessado o limite do 30º nível. Após atravessar para o 30º nível, os sentidos de mestres dos espíritos iriam se tornar ainda mais aguçados quanto à energia quando perto de coisas com o mesmo atributo. O espírito grama azul prateada de Tan San era um espírito botânico. Assim, cercado por esse mundo botânico, seu poder espiritual naturalmente iria se tornar muito mais sensível. Entre as razões pelas quais o grande mestre queria trazer os 7 demônios da Shurek, a mais importante era porque essa academia de mestres dos espíritos avançada foi construída pela família imperial de Seldou. Assim todos os equipamentos eram naturalmente os mais extraordinários. Porém, em relação a métodos de treinamento espiritual, embora as facilidades externas não fossem decisivas, o efeito auxiliador delas não podia ser ignorado. Entre as atividades mais efetivas para um mestre dos espíritos estava a imitação de cultivação com seus atributos. Embora fazê-la não fosse levar a 2 vezes o resultado pela metade do esforço, ela era capaz de prover um efeito auxiliador considerável. Por exemplo, uma floresta ou um lugar cheio de plantas seria o lugar mais adequado para Tan San cultivar, com seu espírito do tipo planta. Assim como estar na cozinha de um restaurante iria se adequar ao Oscar, cujo espírito tinha relação com comida. Adicionalmente, mestres dos espíritos bestas de acordo com seus espíritos tinham os efeitos da cultivação espiritual aumentados quando cultivando com animais similares. Específicos feitos bônus iriam depender do próprio atributo do mestre dos espíritos. Em suma, quanto mais forte o espírito fosse, mais potencial ele iria ter, e treinar em um ambiente de imitação seria ainda mais benéfico. Devido às condições da Academia Shurek, era apenas natural que a cultivação em um ambiente de imitação seria impossível. Porém, a Academia Imperial Seldou não era assim. A principal razão pela qual ela ocupava uma grande área e foi construída fora da cidade Seldou era para a construção de ambientes de imitação. Como uma academia de mestres dos espíritos avançada compreensiva, eles precisavam de todos os tipos de áreas de imitação de cultivação. Para mestres dos espíritos do sistema planta e comida ainda era fácil de fazê-lo. Mas construir ambientes de imitação de cultivação para vários mestres dos espíritos besta não seria tão fácil. Consequentemente, era impossível construir um ambiente de imitação de cultivação para cada forma de mestre dos espíritos besta. Apesar disso, dentro da Academia Imperial Seldou ainda havia aproximadamente uma centena de tipos de ambientes de imitação de cultivação diferentes. Usando a fala que a Academia Imperial Seldou usava para atrair estudantes, qualquer um conseguiria encontrar uma que se adequasse a si mesmo. Na montanha não apenas havia o ar fresco, mas também estava extremamente úmido. Uma sensação de relaxamento veio sobre o grupo da Academia Shurek, os fazendo se esquecer do que aconteceu antes. Sambuio obviamente não queria falar sobre aqueles estudantes e no caminho ele deu ao grupo da Academia Shurek uma apresentação do cenário. O campus principal da academia está situado no meio da montanha.
As regiões de imitação são separadas em topo da montanha. Todos os lugares abaixo da montanha e os arredores do lago. O grande mestre perguntou. Professor San, quantos estudantes a Academia Imperial Seldou tem atualmente? San Buyu disse. Aproximadamente 500 estudantes. Basicamente toda a nobreza do Império assim como a dos reinos subordinados. Há mais de 50 professores e sua força é o suficiente. Porém, quando ele chegou a esse ponto, ele impotentemente balançou sua cabeça. Todos sabiam que era melhor não perguntar. Como todos eram mestres dos espíritos. Esse caminho na montanha não era nada e eles logo chegaram ao meio da montanha. O campus principal da Academia Imperial Seldou consistia inteiramente em casas de apenas um andar e dava a impressão de ser um forte. Todos os muros cercando o pátio tinham 5 metros de altura. As paredes eram de cor amarelo brilhante, as fazendo parecer extremamente belas apesar do topo do pátio ser coberto por telhas envidraçadas. No pôr do sol, ficava ainda mais belo. Assim que Tang San viu os prédios ali, seu coração não pôde evitar se contrair um pouco já que a configuração dos edifícios era tão similar à da seita Tang. Cheio com todos os sentidos da nostalgia. Por um bom tempo ele não conseguiu se controlar. Nesse momento a cor do céu já estava começando a escurecer, junto com as nuvens distantes do pôr do sol começando a desaparecer. A Academia Imperial Seldou já estava começando a ser iluminada por lanternas, entrando na escura. No momento não haviam estudantes à vista. De acordo com San Buyu, a maioria deles estava distribuída entre as várias regiões de imitação de cultivação, assim o campus principal consequentemente estava vazio. Então ele levou o grupo da Academia Shurek diretamente para uma sala de estar, os deixando esperar enquanto ele apressadamente ia em contra Qin Ming. O que vocês acham desse lugar? Flender perguntou para seus camaradas professores. O mestre dos espíritos pêssego doce Shaoxin sorriu enquanto falava. Não é ruim. Comparado à minha imaginação é ainda melhor. Eu realmente gostei do ar daqui. Zhao Wuji disse. A proposta do grande mestre realmente não foi ruim. Embora os estudantes sejam um pouco ruins, me aposentar aqui não é uma opção ruim. A cidade Seldou também está bem perto. Tudo é bem conveniente. Flender riu a contragosto enquanto falava. Parece que nós realmente iremos nos aposentar aqui. Depois de um momento, seguindo uma explosão de passos apressados, Qin Ming rapidamente entrou com uma expressão alegre. Diretor Flender, você finalmente está aqui. Eu estava o esperando ansiosamente. Enquanto falava, ele apressadamente deu um passo à frente para fazer uma saudação a Flender e aos outros professores da Academia Shurek. Flender o puxou para cima, sorrindo. Não seja tão cortês quanto a nossa chegada. Mais tarde ainda estaremos contando com você para nos darmos bem. Você já arranjou as coisas aqui? Qin Ming assentiu rapidamente. Não se preocupe, diretor. Eu já arranjei tudo. Eu notifiquei os funcionários seniores da Academia Imperial Seldou para cumprimentá-los. Eles estão excepcionalmente felizes por ter os professores se juntando à academia. Embora eles não estejam convencidos de que os juniores sejam tão poderosos de verdade. Mas as crianças do time Imperador atestaram isso. Não há problemas. Como todos os professores e juniores vieram de tão longe. Por hoje, porque vocês não descansam primeiro. Eu vou arranjar um lugar para todos ficarem. Amanhã eu irei levá-los para conhecer os funcionários seniores. Vamos considerar esse assunto resolvido. Flender estava muito satisfeito com as preparações de Qin Ming.
Qin Min imediatamente os levou até um pátio no lado oeste do campus principal da Academia Imperial Seldou. Ali tudo já estava arranjado de forma limpa e organizada. Não apenas havia um quarto para cada pessoa, mas também havia uma grande sala. Todos os artigos para uso diário eram novos em folha. O pátio inteiro era como um mundo próprio. Tudo de longe melhor do que na Academia Shurek. Não apenas os professores ficaram satisfeitos. Os 7 demônios da Shurek também estavam prazerosamente surpresos. Pensando consigo mesmos que a habilidade desse Sr. Qin Ming para lidar com as coisas era realmente poderosa. Tudo havia sido arranjado de forma tão adequada. Com tudo arranjado para a satisfação deles. Todos se reuniram na sala. Qin Ming se sentou ao lado de Flender, perguntando honestamente aos professores. Depois de voltar para a academia para lidar com esse assunto, eu procurei e achei que essa era a melhor localização. Deixando o pátio, vocês podem ver o cenário da montanha do lado de fora e, além disso, podem ver o lago abaixo. Desse lado há uma estrada que leva diretamente para o pé da montanha. Ir para a cidade Seldou também é bem conveniente. Zhao Wuji sorriu. Qin Ming, você realmente é alguma coisa. Você arranjou as coisas tão bem. Qin Ming disse. Isso não é mais do que eu deveria. Dessa vez chegando tão tarde. Originalmente eu queria convidar todos os professores juniores para irem à cidade Seldou achar um ótimo lugar para fazer um jantar de boas-vindas. Limpar a poeira. Mas a essa hora da noite, nós podemos casualmente comer alguma coisa na academia. Assim que os assuntos de amanhã forem resolvidos. Eu acho que a academia irá especialmente entreter todos os professores. Flender disse. Qin Ming, você sabe que nós não ligamos muito para cerimônias mundanas. Você não precisa se incomodar. Qin Ming olhou para Flender. Seus olhos coloridos com emoções do coração. Diretor Flender. Sem você e todos os outros professores, não haveria um Qin Ming hoje. Dessa vez eu finalmente tenho a oportunidade de retribuir. Como eu poderia não fazer isso com todo o meu coração? O jantar foi ainda mais suntuoso do que o imaginado. Embora tivesse sido arranjado às pressas, Qin Ming ainda havia feito seu máximo para ter os melhores pratos preparados para todos. Na hora em que a refeição ficou pronta, as estrelas já estavam espalhadas no céu. Os membros da Academia Shurek haviam viajado por vários dias para chegar ali e estavam todos um pouco cansados. Cada um se retirando para seu quarto. Após uma noite tranquila. Na manhã seguinte, Tang San havia acabado de terminar de cultivar seu olho do demônio roxo quando Qin Min chegou. Tendo consigo até mesmo um chefe contratado pela academia para preparar o café da manhã para eles. Pequeno San, por que você está acordado tão cedo? Qin Min viu Tang San pular do telhado e foi encontrá-lo sorrindo. Tang San riu, dizendo: Senhor, você também está de pé tão cedo. Qin Min bateu no ombro de Tang San dizendo: entre vocês 7 demônios da Shurek, você é o que me deixou a impressão mais profunda. Eu não sei como você cultivou essa habilidade tão jovem. Você é mais extraordinário do que eu era naqueles dias. Ouvindo os elogios de Qin Ming, Tang San disse um pouco envergonhado: o sênior é muito gentil. Qin Ming disse resolutamente: eu estou falando do coração. Eu já estou na Academia Imperial Seldou há alguns anos e não há muitos estudantes com talento extraordinário como Will Tianeng e a do Guian.
que são ambos excepcionalmente talentosos. Mas comparados a vocês, eles não têm uma qualidade característica. Você me deu a maior impressão e não foi nem por causa do seu espírito variante grama azul prateada, mas sim por causa da sua mente calma. Aquela batalha espiritual com o time imperador. Antes de dizer que eles perderam para todos vocês em força, eu devo dizer que eles perderam para vocês em inteligência e habilidade de controle da batalha. Com o tempo você definitivamente irá se tornar um dos maiores mestres dos espíritos do sistema controle do mundo. Dando uma pausa. O olhar de Qin Ming se tornou abrasador. Sendo capaz de deixar os colegas de time exibirem toda a sua força já é um dos requisitos para um mestre dos espíritos do sistema controle. Mas ser capaz de controlar as circunstâncias do campo de batalha. Ganhado de uma posição de fraqueza. Esse é o potencial de um mestre dos espíritos do sistema controle de primeira classe. Você é o discípulo do grande mestre e, enquanto eu estou longe de me comparar à instrução dele, o que eu posso te ensinar é a palavra confiança. Não importa a situação. Quando você enfrentar um inimigo, sempre mantenha a crença na vitória. Então você sempre será capaz de exibir o maior nível de sua força. Dizendo isso, Qin Ming mais uma vez bateu no ombro de Tang San. Irmão mais novo. Faça o esforço. Para falar a verdade, eu realmente quero ver quando você estiver com 30 anos. Que nível você será capaz de alcançar? Eu acredito que você definitivamente será capaz de me superar. Os membros da Academia Shurek saíram da cama um após o outro, enquanto todos comiam o café da manhã. Qin Ming os introduziu a estrutura dos funcionários da Academia Imperial Seldou em termos simples. A Academia Imperial Seldou classificava todos os estudantes em 3 níveis administrativos. Estudantes que haviam acabado de entrar na academia ou tinham força abaixo do 25º nível eram nível 1. Apelidados nível Céu Pequeno. Aqueles entre o 25º e o 30º nível eram o nível alcançando o céu. Acima do 30º nível eles subsequentemente entravam no nível Céu Dou. Os membros do time Imperador eram todos figuras conhecidas do nível Céu Dou e ontem no pé da montanha o grupo da Academia Shurek encontrou com aqueles estudantes do nível Pequeno Céu. Os professores eram classificados em níveis da mesma forma que os estudantes. Porém os requisitos eram ainda maiores. O poder espiritual alcançando o 40º nível era o limite geral de admissão na Academia Imperial Seldou e para todos os professores de Academias de Mestres dos Espíritos Avançadas. Na Academia Imperial Seldou, professores acima do 40º nível e abaixo do 50º nível eram professores de nível Céu Pequeno. Entre o 50º e 60º nível, eram professores do nível alcançando o céu. Ultrapassando o 60º nível, eles eram professores de nível Céu Dou. São Buyu que eles encontraram no dia anterior era um professor do 53º nível e assim um professor alcançando o céu. E Qin Ming havia recentemente sido promovido a professor de nível Céu Dou. Como a Academia Imperial Seldou estava afiliada à família imperial de Seldou, o diretor era nominalmente o atual imperador do Império Seldou. Consequentemente, dentro da academia não havia um escritório do diretor. Como resultado, a direção caia sobre os 3 mais poderosos professores Seldou que formavam um conselho de educação. Eles eram os funcionários seniores que Qin Ming havia mencionado. A maioria dos assuntos da academia eram resolvidos pelo Conselho de Educação. Apenas alguns assuntos importantes havia instruções diretas da família imperial. A família imperial de Seldou dava bastante importância à academia. Embora o imperador Seldou fosse muito ocupado para se envolver pessoalmente, ele geralmente designava um membro da família imperial para tomar responsabilidade pelos assuntos da academia. Para algumas decisões importantes,
O Conselho de Educação também tinha que pedir instruções. Os 3 atuais chefes do Conselho de Educação da Academia Imperial Seldou eram todos professores Doulu espirituais acima do 80º nível. Professores com força excessivamente robusta. Havia mais de 8 professores do nível Seldou. Uma grande raridade em todo o Império Seldou. Ouvindo Qin Ming, Flender sorriu. Então você está dizendo que nós também seremos o mesmo que professores do nível Seldou? Qin Ming sorriu. Mas é claro. Professores do nível Seldou têm todos uma posição muito importante na academia. Geralmente ensinando apenas estudantes do nível Seldou. E estudantes do nível Seldou só contam como 1/10 de todos os estudantes. O trabalho é excepcionalmente relaxante. Mas os pagamentos são altos. Além da academia ser responsável por tudo que em relação à vida na academia. Todo mês há uma remuneração de 3.000 moedas espirituais de ouro. Se existir alguma circunstância especial, ainda haverá outros pagamentos também. 3.000? É realmente extravagante. Flender ainda estava acostumado a ser o diretor. Embora ele estivesse extremamente preocupado com a questão do salário. Ele não havia chegado a perguntar. Mas agora ouvindo Qin Ming mencionar 3.000. Ele não pôde evitar ficar grandemente satisfeito. O sorriso em sua cara aumentou ainda mais. Sua satisfação com essa academia imperial Seldou naturalmente também cresceu rapidamente. Lidere o caminho Qin Ming. Nós vamos ir ver esses 3 senhores do Conselho de Educação. Certo. O Conselho de Educação da Academia Imperial Seldou estava localizado no coração do campus central. Era o maior prédio em todo o campus central. Embora ainda fosse uma construção de apenas um andar. Ela ainda tinha 10 metros em seu ponto mais alto. Um pouco similar ao Hall dos Espíritos. Sendo recém-chegados. Quer fossem os professores da Academia Shurek ou os 7 demônios da Shurek. Todos foram liderados ali por Qin Ming. Independentemente das boas condições. Essa afinal não era a Academia Shurek. Não era considerado o lugar deles e naturalmente eles não podiam agir tão livremente como antes. Embora Flender estivesse com uma expressão sorridente durante todo o trajeto. Depois de tantos anos de liberdade. Em seu coração ele ainda estava um pouco amargurado. Enquanto a Academia Shurek era pequena. Ele ainda era seu diretor. Enquanto a Academia Imperial Seldou fosse ainda melhor. Ela ainda não tinha aquela familiaridade de casa. Porém, o humor de Flender rapidamente ficou relaxado. Quando o grupo entrou no portão do pátio do Conselho de Educação, os 3 anciãos já os estavam esperando desde cedo. Embora os 3 anciãos apenas estivessem ali, eles davam às pessoas uma sensação excessivamente estranha. Como se eles fossem o núcleo do campus central da Academia Seldou. E até mesmo de toda a academia. Mesmo que eles tivessem expressões sorridentes e gentis. Eles ainda eram incapazes de esconder aquele temperamento especial que pertencia aos grandes poderes. Todos os 3 anciãos usavam túnicas negras, nas quais estavam bordados alguns designs fantásticos em fios de ouro. Esse tipo de túnica não era exclusivo deles. Mas sim eram recebidas por todos os mestres dos espíritos do Doulu espiritual do 80º nível ou acima do Hall dos Espíritos. Túnicas formais customizadas feitas para representar seu status. Segundo apenas para as túnicas cerimoniais vermelhas de títulos Doulu.